As celebrações jubilares ao longo deste Ano Santo vão marcando a agenda e inspiradas também pela história, a história dos próprios jubileus, como temos apresentado aqui em cada semana com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Muito obrigado, Dom Manuel, por estar connosco e para avançarmos na história da Igreja, na história dos jubileus. E agora, Paulo, já estamos nesta cadência que vem até aos nossos dias, dos 25 a 25 anos. Sempre pode ser. É o primeiro celebrado assim agora, nessa cadência. Foi o primeiro, 1450, agora 1465, o Papa já não é Nicolau V, é Sisto IV, e é mais um Papa desta cadeia do Renascimento. Portanto, Papas que são muito protetores das artes, quer da pintura, quer da escultura, quer da arquitetura, enfim, tudo aquilo que, de alguma maneira, fazia renascer aquele espírito clássico da antiguidade grega, romana e por aí fora. E estes papas todos, da segunda metade do século XV e também do princípio do século XVI, até meados do século XVI pelo menos, são sempre papas muito renascentistas neste sentido. E que, de algum modo, não digo que ofuscam, mas contrabalançam aquele espírito muito penitencial, muito rigoroso, muito, digamos assim, transcendente que tinha caracterizado os primeiros jubileus ainda medievais. Agora já não estamos na Idade Média, enfim, a data que costuma marcar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna é 1453, portanto, a seguir ao jubileu de que nós falámos na conversa anterior. E 1453 porquê? Porque foi a queda de Constantinopla na mão dos turcos e, portanto, o fim do Império Romano do Oriente. Isto é muito importante. Este jubileu do Papa Sisto IV vai-se ressentir disso. Vai ser um jubileu pouco concorrido em comparação com os anteriores. Havia várias guerras entre aqui os países europeus e havia, sobretudo, esta grande ameaça dos turcos, que não queriam ficar apenas por Constantinopla, que aliás passa a chamar Istambul, que é o nome que ela tem hoje, e que não ficavam por ali, quer avançando pelos Balcãs, quer aqui pelo Adriático, portanto muito perto da Itália e mesmo na Europa, quase na Europa Central. Né? E este perigo vai marcar muito depois o que acontece nesta altura e ainda a seguir. Não é? O período turco vai ser sempre uma coisa que domina, enfim, o pensamento e o medo e os sentimentos e o receio, que tolhe muito estas realizações assim, digamos, mais multitudinárias, mais alegres, como acabavam por ser também os jubileus para aqueles que lá chegavam a Roma. Né? Portanto, o pontificado e o jubileu de Sisto IV são muito marcados por este ambiente. Portanto, é um ambiente muito defensivo, com receio, e também, aquilo que eu já falei no programa anterior, um certo afastamento das elites em relação a este tipo de manifestações. Isto começa a surgir, já tinha surgido antes, como eu disse a propósito do jubileu do Nicolau V, e vai estar presente no jubileu do Sisto IV. Portanto, é uma cristandade à defesa, e com receio, e também dividida. E já são pronúncios daquelas maiores divisões que aconteceram no século XVI entre a cristandade ocidental. Mas isso, repito, vai estar muito presente neste jubileu. No entanto, o Sisto IV convoca o jubileu realiza-se com tudo aquilo que era habitual realizar-se, e também com aquela peste que volta, sempre que estas multidões se juntam, que vai marcando num ambiente muito pouco salubre. Quer dizer, Roma não tinha condições para... Por mais que as próprias instituições tentassem alargar, enfim, o número de hóspedes e tentassem responder mesmo aos problemas de alimento, apesar disso, era muito pouco salubre, como se pode imaginar, uma cidade que não era nada do que é Roma de hoje, não é? Ficar assim, cheia de multidões que vinham consecutivamente. Aliás, vinham assim por períodos, também aconteceu neste jubileu do Sisto IV. Vinham muito assim ao princípio, na altura do Natal do ano anterior, onde começam habitualmente os jubileus, depois esmoreciam um bocado, ali por volta da Páscoa voltava a aparecer, depois esmorecia outra vez, e depois lá para o fim do ano outra vez. E nessa altura também os surtos de peste vinham ao de cima. Isto é preciso ter presente porque marca efetivamente estes jubileus. Mas o jubileu de Sisto IV tem estas duplas características. Numa Roma que já começa com muitos sinais, até monumentais, desse espírito renascentista,
em contraponto com, enfim, a prática penitencial, rigorosa, etc., que era própria, enfim, dos peregrinos que se arriscavam assim tanto a chegar a Roma naquelas condições e depois também a sobreviver em Roma com as faltas de condições que lá havia. Enfim, da parte do Papa e dos seus colaboradores e de outras instituições em Roma, a vontade de acolher, mas com estas dificuldades. E também no tempo dele se reconstruiu uma ponte que era muito importante, que era a ponte ali de Sant'Angelo, ao pé do castelo de Sant'Angelo, que tinha ruído no jubileu anterior, no jubileu de Nicolau V, aliás, com a morte de muita gente. É no tempo dele. Aquelas várias obras que ele faz em Roma, também se faz reconstruir essa ponte. Ou seja, é muito curioso, muito significativo este conjunto de circunstâncias tão diferenciado, não é? Por um lado, um espírito renascentista começa a vir ao de cima e uma humanidade que se quer recuperar com os cânones clássicos, quando tinha sido grande no tempo dos gregos e dos romanos, ou imaginava ter sido, e em alguns casos tinha sido mesmo. Por outro lado, a sobrevivência, sobretudo popular, deste espírito penitencial que os trazia a Roma a pedir a indulgência para ficarem totalmente purificados e garantirem o céu e dispensarem o purgatório, digamos. Enfim, tudo isto em contraste e com este problema que agora aparece e que no tempo de Sixto IV é muito forte, o receio dos turcos, porque nós não podemos esquecer que a Itália, do lado de lá, dá para o Mar Adriático, e que o Mar Adriático tinha a fronteira dos turcos agora, ali no presente, e que não estavam para ficar onde estavam para crescer. E tanto quanto podiam, cresciam, eles acabam por vir até ao meio da Europa continental. E hoje são um país também europeu, na parte que corresponde ao nosso continente. Há outra coisa que também tinha falhado, e isso ficou, isso doeu, é que nos anos 30, 40 deste mesmo século XV, tinha-se realizado em 3 cidades sucessivas, em Basileia, depois em Ferrara e finalmente em Florença, um concílio, ainda antes da queda de Constantinopla no poder dos turcos, em que tinha estado presente o Imperador do Oriente, o Imperador José II, o próprio Patriarca de Constantinopla e outros patriarcados orientais, enfim, muito pressionados pela ameaça turca, não é? Tinham vindo e tinham praticamente enfim, conciliado a sua teologia e a sua, digamos, eclesiologia, a doutrina sobre a Igreja, com o catolicismo, nesse concílio, mas muito pressionados pelas circunstâncias. Simplesmente nada disso resultou, porque, embora se tivessem assinado documentos de união, o Imperador José II morre pouco depois, e quando eles voltam, estes representantes gregos, voltam às suas terras de origem, quer os monges, quer a população em geral, não gostava dos latinos e nada disso foi aceito. São todos acontecimentos que, em meados do século XV e nos anos que seguem, agora também até 1465, deste jubileu que estamos a falar, pesavam muito. Portanto, o não ter andado para a frente a união com os gregos, o perigo turco, guerras intestinas entre os vários países europeus, é um ambiente difícil. Ao mesmo tempo, assim, este espírito renascentista começava a florir e que também está presente no Sixto IV. Apesar de tudo, a celebração jubilar aconteceu. Aconteceu, não com a pujança com o que tinha acontecido no anterior e com o que vai acontecer o seguinte, como nós veremos. E veremos então das 8 de ir, mas sem dúvida nenhuma que estes momentos da história, este contexto da história é fundamental para perceber as vivências que acontecem. Este atual que o Papa Francisco convoca sob o signo da esperança tem a ver com a atualidade. Exatamente. Sem dúvida. Voltaremos então dia 8 dias para um novo jubileu na história da Igreja.